Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre ansiedade na era digital e eu estou recebendo a doutora Proto, que é terapeuta e hipnoterapeuta, vai nos ajudar aqui tirando as nossas dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, maravilhoso. O prazer é todo meu. Doutora, nós vamos conversar hoje sobre um assunto sério que requer essa discussão, que é a ansiedade na era digital. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e a era digital, né, os eletrônicos influenciam muito nisso. Parece que as pessoas têm uma dificuldade em lidar com a vida real, idealizam uma vida que não é a delas e acaba isso impactando muito na qualidade, causando muitos problemas. Explica como isso funciona na prática. Exatamente, nós estamos vivendo uma ilusão, na verdade. A era digital, ela veio para facilitar os nossos processos, mas o excesso está causando, né, inclusive a ansiedade, inclusive a doença, a patologia. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais vazias, né, não trilham o caminho do autoconhecimento, não se conhecem. Para a gente começar a olhar para essa situação, é só a gente perceber que o ser humano ele não sabe do que ele é feito. Então, quando nós falamos sobre energia, por exemplo, nós estamos falando sobre átomos, o ser humano não sabe que ele é feito de um átomo. Então, a falta de conhecimento e esse vazio interno de quem eu sou e o que eu estou fazendo nesse planeta faz as pessoas o quê? Idealizarem uma vida que não é delas. Então, elas ficam presas, né, através das telas de celulares para acompanhar a vida, né, dos artistas que elas gostam, para acompanhar as fofocas, para acompanhar tudo em tempo real, e cada vez mais elas vão se distanciando da vida delas. Isso vai se tornando uma patologia. Uma coisa que eu percebo muito é que hoje ninguém tem mais um planejamento de carreira. Todo mundo quer ser influencer, todo mundo eh, se inspira naquele eh, personagem, né, que ele segue, e muitas vezes a pessoa não sabe como foi a trajetória e esse influencer, esse artista, por trás de tudo isso tem um marketing, tem um suporte, tem um planejamento, e a pessoa não vai conseguir, obviamente, isso. Então, os seus sonhos acabam frustrados e isso gera o quê? Uma consequência grave. Exatamente. Quem vê em casa pensa que a vida do influencer é ligar o celular e ligando o celular ele faz um conteúdo ou outro e aquilo faz ele ganhar muito dinheiro. E não é assim. Um influencer que trabalha com isso, ele passa o dia todo gravando, ele tem uma equipe, ele segue um roteiro, ele precisa estudar algumas coisas. Então, as pessoas estão em busca de uma vida fácil, uma vida onde eu não preciso estudar, uma vida onde eu não preciso me dedicar, uma vida que eu possa fazer o que eu gosto e ganhar muito dinheiro. E é muito difícil você encontrar isso, porque, por exemplo, eu amo a minha profissão, eu amo a minha carreira, mas nem todos os dias eu faço aquilo que eu quero na minha empresa. Eu tenho uma equipe gigantesca, eu tenho uma equipe de 48 pessoas. Então, na internet, o que as pessoas enxergam? Um vídeo de 1 minuto e 30 segundos. Mas por trás desse vídeo tem profissionais de copywriters, tem jornalistas, tem gestores de tráfego, né? Tem uma equipe gigantesca para fazer um trabalho como esse. Então, se você pega uma pessoa que está em casa, que não tem recursos, que não tem ideia de como funciona o digital, né? E ela vê um vídeo na internet dizendo trabalhe de casa e ganhe muito dinheiro, ela vai se iludir com essa informação e vai achar que todo mundo faz isso. E não é bem assim. Algumas pessoas, poucas, né, alguns poucos influencers começaram assim realmente há muito tempo atrás, mostrando a vida, mostrando a comunidade, trazendo aquela coisa mais alegre do dia a dia, mas são pouquíssimas pessoas perto das 260 milhões de pessoas que nós temos no Brasil. Com certeza. Não quer dizer que você não possa conseguir, tudo é possível. Quem quer, consegue. Eu escutei uma vez esse slogan de uma empresa e realmente eu acredito nisso. Porém, como a doutora falou, é muito importante o autoconhecimento, o conhecimento do mercado. Eu falo, doutora, que quem está sonhando é preciso acordar para realizar. Então, procurar Exatamente. ajuda, tá? E aí entra a terapia muitas vezes, né, doutora, para a pessoa saber quem ela é, e traçar ali Exatamente. estratégias. Precisa
realmente de ajuda. Quando que a pessoa sabe, agora chegou o momento de procurar uma ajuda especializada, porque realmente eu estou meio perdido, estou meio perdida nesse processo. Existe a ansiedade, o sentimento. Por exemplo, amanhã eu tenho uma festa e eu estou muito animada para ir para essa festa. Estou ansiosa. Existe a ansiedade patológica, que é a doença, aonde eu tenho crises, aonde eu tenho dificuldade de convivência com as pessoas, onde eu tenho dificuldade com volume, com barulho das pessoas. Existe uma diferença muito grande entre uma e outra, tá? A questão é que hoje, maravilhoso, toda pessoa que existe no planeta precisa de terapia. Por quê? Porque desde o momento que nós estamos no ventre da nossa mãe, vivendo a nossa vida intrauterina, nós já estamos sendo programados em coisas positivas e negativas. Então, só um exemplo. Se a minha mãe sofreu maus tratos, se a minha mãe se sentiu sozinha, se a minha mãe se sentiu muito triste, se a minha mãe era ansiosa na minha gestação, na minha vida intrauterina, eu já sou programada e quando eu nasço, quando eu venho para esse planeta, eu já venho com uma pré-programação de ansiedade, uma pré-programação de depressão. Então, veja, antes de vir para o planeta, nós já passamos por N processos, porque é a vida do ser humano. Do momento do meu nascimento até os 7 anos de idade, eu não tenho a mente consciente, eu só tenho a mente inconsciente. Então, tudo que é vivido dentro de casa ou no meu meio social é visto como uma verdade absoluta para a criança. Então, se a criança sofre bullying, se eu tenho problemas financeiros dentro de casa, se eu tenho violência doméstica, eu já vou crescendo com toda essa programação. Então, por exemplo, nós estamos falando da era digital agora porque potencializou, mas é um balde que nós vamos enchendo desde a vida intrauterina. E aí, quando nós chegamos hoje na vida adulta, aonde muitas vezes não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, não tenho um propósito de vida, já vivo na escassez, já vivo na dificuldade. E aí eu pego, olho para a tela do celular e vejo diversas pessoas vivendo uma vida extraordinária e dizendo para mim que se eu jogar aquele jogo, se eu apostar aqui, ou se eu fizer a mesma coisa que ele, eu vou fazer, as pessoas elas vão buscar, né? Elas vão buscar ali no seu sistema de recompensa o que parece que é mais fácil. E quando elas não conseguem isso, elas se frustram, o corpo começa a ficar ansioso, porque começa a olhar lá para o futuro e não ver um futuro, e aí o negócio realmente começa a ficar bem desafiador. A doutora falou algo muito importante, essa ilusão. Então, realmente, se você está num momento difícil, está acompanhando essa nossa conversa, para tudo, chegou a hora de retomar do momento que você entrou nesse processo, nem tudo está perdido. Com ajuda profissional, você consegue otimizar o tempo, você consegue alcançar coisas incríveis, realmente realizar, conquistar os seus objetivos. Doutora, eh, você também oferece acompanhamento para profissionais, empresários, além da terapia individual, de autoconhecimento, de autoajuda, você também consegue ajudar profissionais, empresas, a melhorar o desempenho e alcançar metas? Sim, essa é a minha maior especialidade. É acelerar empresas. Então, hoje, na minha agenda, 80% são empreendedores que chegam aqui perdidos, porque eles têm um bom negócio, têm uma boa ideia, mas não conseguem fazer aquilo acontecer, não conseguem faturar. E muitas vezes, antes de ajudar a empresa, eu preciso ajudar aquele CPF, aquela pessoa. Porque os traumas, os medos, as crenças limitantes, os paradigmas da pessoa que está por trás daquele CNPJ, ele influencia totalmente o andamento daquela empresa. Então, eu tenho dois segmentos, que é a terapia quântica com hipnose e reprogramação mental, que é o tratamento mais rápido do mundo. Você já trabalha diretamente na mente inconsciente da pessoa. E tenho a física quântica para os negócios, ou seja, quando limpei
todo o sistema de crenças negativos da pessoa, aí nós entramos com o conhecimento mental, com o domínio mental para fazer essa empresa acelerar, né, e ter ganhos estratosféricos. Uma empresa também é energia. E se eu não entender que tudo no universo é energia, eu, a empresa e tudo que tem ao nosso redor, e se eu não cuidar disso, entender que existem frequências vibracionais, que tudo aquilo que eu falo e que eu penso gera um resultado na minha empresa. Então, por exemplo, imagina que você acorda hoje para apresentar o programa e você está se sentindo muito feio, está se sentindo muito mal. Você ouviu alguém falar que você nem era tão bom apresentador. Se você começa a ruminar isso e você traz isso para o seu programa, o que vai acontecer com o seu programa? Então, percebe? Antes mesmo do CNPJ, a gente precisa cuidar desse CPF, que é a mente da pessoa que está por trás da empresa, que está por trás do programa. Com certeza. Doutora, assim, pouco tempo para passar tanta coisa importante que é capaz de transformar vidas. Volte outras vezes, para contribuir com a nossa audiência com informações tão importantes. Com certeza, maravilhoso. Me convida que sempre vai ser um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado você também pela companhia. Te vejo no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.